E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai tratar duas funções antigas, uma que a gente já trabalhou, a gente vai revisitar ela, e a segunda é uma função nova, tá? Então a gente vai retornar ao nosso tema e a gente vai usar a fzinho igual a fzão linha, tá? Para ver o que a gente consegue entender sobre a nossa fzão. A gente recentemente encontrou a antiderivada da função t elevado a menos 2. E para a maioria das vezes, na maioria das vezes, é fácil encontrar uma antiderivada das funções x elevado a n, exceto para o caso em que a gente está tratando com n igual a menos 1. Justamente porque se a gente for aplicar a fórmula geral da antiderivada de polinômios, a gente vai cair em uma situação em que é indefinida, justamente porque a gente vai ter uma fração, né, de 1 sobre 0. Então, o nosso problema aqui é resolver a equação diferencial L' de x igual a 1 sobre x, dado a condição inicial de que a L de 1 é zero. Então, o segundo teorema fundamental do cálculo, ele nos dá diretamente a solução para L de x. Usando o segundo teorema fundamental do cálculo, a gente tem que L de x é a integral nos limites de 1 até x de 1 sobre t dt. Ok? E isso a gente sabe que é log de x, tá? Logaritmo natural de x. A gente também sabe que a antiderivada deve ser, né, a função logaritmo. Mas acontece que essa maneira de ver a função torna os cálculos muito mais fáceis, tá? Uma coisa muito interessante sobre essa solução é que a gente começa com uma razão de polinômios e termina com uma função transcendental. A função logaritmo natural, né, ela não pode ser escrita em termos de operações algébricas usuais, tá? Então, aqui isso é só uma ideia para apresentar uma nova função exótica, mais familiar, assim como a função log de x, a logaritmo natural de x, e a gente pode usar definindo, né, as somas de Riemann, a integral definida e somas de Riemann, para encontrar novas funções. No nosso caso, a gente vai tratar agora um exemplo um pouco mais complicado, que é a solução. Eu quero saber a solução da função y' igual a e elevado a menos x quadrado, tá? Com a condição inicial de que o y no ponto zero é zero, tá? E aqui, consequentemente, assim como a gente fez, quando a gente vai usar o teorema fundamental do cálculo, o segundo teorema fundamental do cálculo, a gente tem que a solução dessa equação vai ser a integral de 0 até x de e elevado a menos t quadrado dt. E o gráfico, né, dessa função e elevado a menos x quadrado é conhecido como uma curva de sino, né? Então, a nossa fzão, ela descreve a área abaixo dessa curva. Então, porque o gráfico dela, o gráfico dessa função vai ser parecido com um sino. E a nossa f está aqui dentro, como sendo a área embaixo desse gráfico, tá? Essa função ela é extremamente útil para calcular probabilidades. A coisa interessante sobre essa função f de x, tá, é que a gente tem, tá, uma definição algébrica e pode usar ela calculando usando somas de Riemann, né? Mas a gente não pode descrevê-la em termos de nenhuma função, tá?
que a gente viu anteriormente, incluindo as funções logarítmicas, as funções trigonométricas. Ela é uma função completamente nova, tá? Esse problema, ele é descrevendo a nossa fzão, é análogo ao problema de calcular o valor de π, a área de um círculo com raio 1. Né? O número π é transcendental, ele não é nenhuma raiz, né? Não é a raiz de nenhuma função algébrica com coeficientes racionais. Né? A conclusão é que se a gente usar integrais definidas, a gente pode definir uma nova classe de funções, e muitas dessas novas funções são importantes ferramentas na ciência e na engenharia. Era isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.